Oi pessoal, hoje o assunto é sério, então eu vou dar aqui aqueles 5 segundinhos só pra vocês, por favor, se inscreverem aqui no canal, botarem aqui, apertarem o sininho, seguirem aqui as nossas notificações pra acompanhar aqui os entendidos. Foi. Que bom, gente, ajuda as pessoinhas, vamos lá, ajuda os amiguinhos, vamos. Então, dezembro, pra quem não sabe, começa no dia 1º, né, com o Dia Internacional de Luta, né, de combate contra o HIV/AIDS. E então, o mês de dezembro é aí mundialmente, né, um mês onde fala-se sobre o HIV/AIDS, que durante muito tempo foi conhecido aí como a peste gay, né, lá no início da doença nos anos 80, homens que fazem sexo com homens, identifiquem-se eles como gays ou não, são considerados aí um grupo muito fragilizado. E aí tem várias questões até muito espinhosas e que devem ser analisadas com muito cuidado sobre isso. Né? De cara eu já falo, gente, ó, acabou, não se fala mais em grupo de risco, tá? Mas enfim, também não se pode negar que existem questões da masculinidade e da forma como a identidade sexual gay é criada, estimulada, erotizada e colocada principalmente nos contextos de grandes cidades, que realmente fragiliza, né? Faz com que exista aí uma propensão da parte dessa população que é sexualmente ativa a estar sujeito a esse tipo de infecção sexualmente transmissível. Agora também assim, essa questão dos dados, né, quando aparece dado, tinha, sei lá, 10% a mais de gays infectados do que hétero, ou qualquer coisa nesse sentido. Dado, a gente tem que tomar um certo cuidado. Claro que dado é matemático, que maravilha, que lindo o mundo das exatas, mas o fato também de ter sido uma doença primordialmente associada à identidade gay e que ganhou o espaço, e deu também um espaço para essas questões no mundo politicamente por causa de ativistas homossexuais, fez também que fosse uma população, e aí a gente entra um pouco no que eu estou querendo falar nesse vídeo, fosse uma população muito consciente dessa ameaça. Então também a gente tem mais notificações de pessoas gays que se infectam, não só, claro, por uma fragilidade, né, uma vulnerabilidade, mas também porque mais pessoas gays sabem que elas devem, no mínimo, fazer o exame, se não tem proteção e tal. E, infelizmente, muitas pessoas heterossexuais não pensam assim, né? Tem homem que acha que porque só transa com mulheres, ele é imune. A gente teve aí, acho que foi no BBB 10, sei lá, 11, 2010, alguma coisa assim, aquele Marcelo Dourado que chegou a ganhar o programa falando alguma coisa nesse sentido, a ponto de, na Rede Globo, o Bial ter tido que, no programa seguinte, falar sobre a doença para informar aos espectadores, porque ele literalmente estava dizendo que era uma doença de viado e que ele estaria imune. O que é muito preocupante, né? Porque, considerando que ele não deve ser a única pessoa a pensar assim, agora eu espero que ele já tenha mudado, porque afinal ele teve uma aula em rede nacional sobre, mas considerando que ele não deve ser a única pessoa a pensar assim, tá aí bem complicado. Né? Deve ter muita gente, e a subnotificação e gente que não sabe do seu status sorológico é um grande problema no país, acho que é o maior problema relacionado à infecção, porque, enfim, quando você sabe e você se trata, você está em tratamento, você está contendo a coisa, você está cuidando daquilo. O grande problema, obviamente, é quem acha que é imune, está aí fazendo tudo que tem vontade, não sabe, não quer saber e não fala sobre. Não falar sobre é o grande problema. É por isso também que a gente tem um dia, um mês e tem os eventos. Porque é falando sobre isso que a informação, né, anda, o preconceito diminui e a gente consegue resolver as questões. Né? Agora, na vida sexual LGBT e particularmente gay, os aplicativos são o grande meio aí de conseguir uma transa, e que bom, né? É um outro espaço de interação, inclusive sexual. E eles têm o espaço lá para você informar o seu status sorológico, e se você fez exame, se você está em tratamento. Muita gente não informa, porque no Brasil existe ainda muito pudor em relação a isso, é também uma resposta ao preconceito. As pessoas têm direito a não informar, tá, gente? Isso não é
um problema, nem a gente deve ficar criminalizando ou julgando quem não informa. Entretanto, uma coisa que é preocupante e que a gente pode observar nos aplicativos é a falta, por causa dos pudores, por causa do problema em falar de certas coisas, de querer assumir o ônus de uma discriminação mesmo, né? Um slut shaming aí. Muitas pessoas não falam sinceramente sobre não só seu status de saúde, mas o que querem ali, o que procuram. Então, uma prática que é muito demonizada é a do bareback, né? Que é o sexo sem camisinha. E que, bom, tem gente que faz, tem gente que gosta, e se essas pessoas são adultas e concordaram em fazer, beleza, gente. Isso daí é problema de quem está fazendo. E aí, sejam elas soropositivas ou soronegativas e qualquer coisa nesse sentido, se as duas pessoas sabem o que está rolando, concordaram e estão fazendo, não cabe quem não faz, quem não gosta, quem não quer fazer, ficar apontando o dedo e dizendo que aquela pessoa vale menos, qualquer coisa nesse sentido. Se você não gosta, você não faz, deixa o amiguinho fazer o que ele quiser. Mas o que acontece muito nos aplicativos é as pessoas não serem claras sobre isso, o que também é um direito, mas aí quando você estiver mandando mensagem, você pode falar, olha, então, o que eu quero é isso, eu curto assim, vamos lá. E ficar meio que o dito pelo não dito, né? Então, assim, agora a gente está implementando no Brasil a PrEP, né? Que é o tratamento aí preventivo ao HIV, mas que ainda não está amplamente difundido no país, né? Você não pode, nesse momento, chegar em qualquer posto de saúde e começar a tomar a PrEP assim à torta e direito. No entanto, tem muita gente nos aplicativos que já diz estar tomando. E aí, assim, eu moro no Rio de Janeiro, né? Uma grande capital, aqui a gente tem grupos de estudos relacionados. Tem, obviamente, pessoas que têm condições de importar a medicação, mas você muito dificilmente a quantidade de pessoas que diz estar tomando efetivamente a PrEP está tomando ali naquele contexto do aplicativo. Então muitas dessas pessoas estão dizendo, eu estou usando PrEP como um sinal de que, olha, tá tudo lindo, que maravilha, posso transar sem camisinha. E aí, nesse caso, é melhor dizer, curto bareback, quero fazer bareback. Porque você está informando ao parceiro o que você realmente quer fazer, ao invés de repente, dar aí uma notícia de uma falsa segurança em relação a uma prática que talvez não seja o que a pessoa está achando que é o que você vai fazer, enfim. Esse tipo de questão. Mas tudo isso foi quase uma introdução, porque não era exatamente o tema do vídeo, como vocês viram pelo título. Mas o que eu quero falar é mais uma coisa filosófica, no sentido de um destino do HIV, porque, pelo menos para minha geração, que eu tenho anos, eu cheguei ainda a ver muita coisa de quando a epidemia estava difícil, né, e pessoas morrendo, famosas e tal. E depois a coisa foi melhorando. Muita gente jovem já nasceu num contexto onde você tinha ampla distribuição de remédios, você não se fala tanto no HIV. Então, assim, existe, óbvio, muita discriminação, existem situações, principalmente socioeconômicas, de maior vulnerabilidade, mas não existe mais aquele medo. E que bom! A gente não tem por que viver uma sociedade com medo, né? A gente tem que entender que essa infecção existe. Quando a pessoa está infectada, é um caso crônico, você fica se tratando aí a vida toda, mas dá pra viver bem com isso. As pessoas vivem aí anos e anos, felizes e contentes. Felizes e contentes, mas enfim, quando tem algum problema, né, elas se tratam, mas vivem bem. A vida hoje é normal. E só que, pra mim, quando eu fui começar a minha vida sexual, que foi no final dos anos 90, o HIV, ele era um fantasma, assim, ele era um destino quase, uma ideia de destino relacionada à homossexualidade. E é muito positivo, muito legal que hoje em dia não seja mais necessariamente assim, embora, né, muitos sejam os relatos aí de gente que se assume e a família vira e fala, vê se não vai pegar AIDS, qualquer coisa nesse sentido. E existe realmente o problema, existe uma vulnerabilidade, então também não dá pra tapar o sol com a peneira e fingir que, não existe, é só preconceito, não vamos falar sobre isso. Não, tem que falar, existe mesmo uma fragilidade, uma vulnerabilidade nessa população e as pessoas têm que se cuidar. Mas foi muito estranho
né, essa situação não só ou não necessariamente de medo, mas de saber que onde quer, né, antes de eu começar minha vida sexual, onde quer que eu estivesse, com quem quer que eu estivesse, esse seria o grande medo, né? Era uma ameaça muito ligada ao fato de ser gay, ao fato de estar fazendo sexo homossexual. Então, isso talvez tenha ajudado justamente a minha geração, acho que tem esse pedaço aí mais de transição, a ter um envolvimento, um engajamento assim, muito grande com a prevenção, a gente sabe, né? Acho que é muito difícil alguém tenha começado de cara a vida sexual sem saber que existe a camisinha e saber como usa, né? Claro que você tem gente que não usa, tem momentos onde você resolve que, eu confio em fulano, eu não vou fazer, mas em geral as pessoas sabem que existe, sabem que devem usar, sabem pra que é, porque existia esse fantasma, existia esse medo e esse problema, assim, de, puxa, se eu sou gay, eu estou mais vulnerável a isso. Com tudo que tá acontecendo em relação a essa identidade, em relação à doença, em relação ao mundo, a gente hoje pode discutir sobre isso, se realmente essa vulnerabilidade se sustenta, mas ainda é uma ideia muito correlata, assim, as pessoas ainda associam demais a homossexualidade ao HIV/AIDS. Portanto, o HIV/AIDS segue politicamente sendo uma questão nossa. E é onde também vem uma situação meio que de dor e delícia, porque embora seja uma coisa ruim, né, que custou a vida de tantas pessoas, é também aquilo que mais engajou politicamente esse movimento, essa identidade sexual. Então, assim, é também uma via através do qual a gente consegue negociar aí muitos direitos e muitas pautas relacionadas, né, à parte do Ministério da Saúde. Então, o HIV é a coisa nossa. E aí, dezembro é o mês, né, de se pensar sobre isso e pensar na proteção, pensar no combate ao HIV. E acho que a primeira medida, pelo menos a mais fácil, de combate é a gente falar sobre HIV. Falar com os nossos amigos, falar com a nossa família, falar principalmente com os nossos parceiros. Se você tem HIV, você não precisa necessariamente dizer para ninguém. Isso não é obrigatório. E principalmente se você está em tratamento, né? Óbvio. Porque aí também quem está em tratamento não infecta mais ninguém, saibam disso, por favor. Mas falar sobre é sempre o meio mais eficiente de acabar com o medo. E o medo, o silêncio mata. E isso, né? Medo, silêncio, tudo isso mata, vamos falar sobre, já estavam nas primeiras demandas, nos primeiros cartazes dos movimentos, né, nos Estados Unidos e aqui também, dos anos 80, do final, da virada ali para os anos 90, falando da doença. Porque já naquela época era essa mesma questão. Hoje a gente avançou muito, a gente tem aí remédio no Brasil, né? Tem remédio de graça, então assim, avançou demais, não dá para comparar os dois quadros. Só que falar sobre isso é o primeiro grande meio de prevenção. Com jovens, com casais heterossexuais, casados e em relações estáveis e maravilhosas, porque a gente nunca sabe, né, quando que de repente alguma coisa acontece, a pessoa não sabe, passa para outra. Então, assim, falar sobre prevenção, falar sobre a doença, falar que não é o fim do mundo, falar que não é um atestado de morte, falar que tem tratamento, é o principal caminho de combate ao HIV/AIDS. Então, nesse dezembro vermelho, vamos falar mais sobre HIV/AIDS. E se você conhece alguém, se você convive com HIV, seja com você diretamente, né, ou através de alguém que é próximo a você, fale com essa pessoa, acolha essa pessoa e fale com os seus, porque falar é a primeira medida de prevenção. Então falemos mais, ok? Quem gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se aqui no canal e vocês podem também assistir aqui o resto do conteúdo dos Entendidos. Um abraço.